Legal. Bom, então, vamos lá falar do filo moluscos hoje, segundo bimestre, então, vamos referenciar a página 16 como o início aí do segundo bimestre, e o filo moluscos como o primeiro filo desse segmento aí do segundo bimestre, e na verdade já é o quinto filo que a gente está vendo na escala evolutiva do reino animal. Então ele já é o quinto filo, ele veio depois dos outros que a gente já estudou. O primeiro foi poríferos, segundo quinidários, o terceiro foi plateumintos e o quarto nemateumintos. Agora a gente está no moluscos. Então a gente está caminhando sempre pensando que o animal ele tenta não ser tão dependente da água, tenta sair da água com uma dependência para a vida, reprodução, e está tentando se encaminhar para o ambiente terrestre, que é um lugar que ele precisa explorar. Então, dentro da escala evolutiva, não só do reino animal, mas do planeta, o reino animal tenta explorar o ambiente terrestre que já existia para explorar novas conquistas, né? Obter novos tipos de alimentos e conseguir conquistar territórios e habitats diferenciados. Então, a gente vai ver que o filo moluscos, ele tem uma transição já. Ele tem exemplares que são exclusivamente aquáticos, mas eles já têm alguns que conseguem estar num ambiente úmido, não precisa estar necessariamente dentro da água mais, que seria o ambiente terrestre, porém um ambiente que tem que estar úmido, né? Então, sombreado, com umidade, não pode ser um lugar seco, ou que pega muito sol, ou que tem a referência de muito calor, mas ele já consegue conquistar algumas adaptações respiratórias para ele viver fora da água, principalmente, tá? Então, vamos ver aí mais ou menos e lembrar quem são os moluscos. A palavra moluscos refere-se a corpo mole. Então a gente tem que sempre lembrar. E lembra, né? Ó, molu lembra mole, né? A própria grafia, ó, mol, né? Mole. Então eles têm um corpo mole. E eles têm um corpo mole embaixo, às vezes, de alguma coisa que representa pra gente uma concha. Então, por mais que você vê um desses exemplares com concha, não quer dizer que ele tem um corpo duro, quer dizer que dentro abriga um corpo mole, viscoso, porque ele é úmido, com secreções, né, que mantém ele úmido. E um dos bem conhecidos moluscos para a gente é o caracol. Então, a gente está vendo na imagem o caracol, e ele é um dos que são terrestres, né? Então, eles têm algumas estruturas que são interessantes a gente já apontar, mas a gente vai ver mais para frente também. Mas já dá para ver a região da boca, então ele é bilateral, né? Ó, simetria bilateral, cabeça e corpo. Já apresenta o celoma, então aqui já começa a falar de celomados no molusco. Então, aquele espaço que a gente fala, cavidade, deu lugar para órgãos diferenciados. Então, a gente vai ver alguns órgãos que aparecem no moluscos, devido a serem triblásticos, né? Tem a mesoderme e a mesoderme gerou o celoma. Então, ele já tem uma representação aqui, ó, de gânglios nervosos, uma região central ganglionar, como se fosse um cérebro primitivo. Lógico que eles não têm as conexões todas de um cérebro comum, porém ele pode pegar reflexo de luminosidade, de calor, ó, porque está bem próximo ao solo, calor, frio e outras referências que podem dar a ele a fuga ou a captura de alguma coisa, se ele estiver num lugar favorável, né? Então, a gente pode ver a boca, toda a cavidade digestória aqui de verde, e depois uma referência de saída, que é o ânus. Um canal, ó, reprodutor. Então, a gente vai ver que tem canal reprodutor aqui. Tem uma parte circulatória, né? E acaba que se ramificando numa região que a gente vai falar que tem a ver com a referência respiratória. Então, a gente vai ver que já tem bastante coisa que aparece que não é tão estranho para a gente. Então, para a gente entender o celoma, ó, tem que sempre lembrar que tem que ter 3 folhetos, esse amarelinho, esse azulzinho e esse rosinha, tá? Endo, o azul, ecto, o amarelo, e o rosa é a mesoderme. Esse branco aqui é o celoma, é a cavidade ou espaço que abriga líquido, celomático e outras coisas. A gente tem que lembrar que esse celoma, ele tem que estar revestido de mesoderme. Então, quando ele está dos dois lados revestido de mesoderme, ele é um celoma verdadeiro, tá? Então, aqui, ó, vamos continuar, vamos falar da digestório.
dos moluscos. Estamos mostrando sempre a imagem do caracol, mas a gente vai ver que tem muitos exemplos. Mas daqui dá para a gente ver bastante característica importante. Então, ele tem a boca, ele tem uma região chamada rádula, que é como se fosse um dente primitivo, que faz raspar alguns alimentos, né? A gente fala que, na verdade, é uma língua denteada do animal. O dente não está na extremidade mais fora, mas está mais para dentro. Tem um ânus, como eu falei, então a digestão é completa, né? Tem um estômago, tem um fígado para representação da digestão do alimento. Isso é digestão extracelular, é aquilo que está acontecendo fora da célula, ainda é digestão mecânica. O intestino, ele dá a volta em todo o animal, né? Inclusive aqui dentro do manto, embaixo da concha. O circulatório, por sua vez, ele é do tipo aberto, então ele é ainda primitivo. O nosso é fechado, por exemplo. Nosso sangue corre dentro de vasos e nunca sai. Sai se a gente se ferir, se cortar, abrir, romper, alguma coisa assim. Mas a ideia é que o nosso sistema é fechado e bombeado por um coração, né? O deles é aberto, a gente já vai falar mais sobre isso, ser aberto, tá? Então, tá vendo? Ó, o sangue tá correndo em um local, ó, vasos, né, hemocélios, são como canais mais largos, mas depois ele termina aqui nessa rua sem saída, ele é extravasado, vamos dizer assim, ele sai do vaso. Esse é um tipo de pulmão simples, mas ajuda ele no ambiente terrestre. Então, aqui a circulação, aberto e fechado. O nosso é assim, né? Então a gente tem a representação fechada. Aqui a gente vai ver que tem exemplares dos moluscos que são do grupo dos cefalópodes, né? A classe dos cefalópodes, que inclui o polvo e a lula. Os cefalópodes são mais desenvolvidos. Dentro dos moluscos existem 5 classes. E os cefalópodes, ó, o nome já diz, ó, céfalo, cérebro, pé. Pé na cabeça. Então, o polvo dá a impressão que o pé sai da cabeça. A lula dá a impressão que o pé sai da cabeça, não é isso? Então, a gente lembra da palavra cefalópodes e dessa representação que os pés saem da cabeça. Eles têm a circulação fechada, por isso eles têm agilidade. Então, se a gente vê um polvo, uma lula nadando, a gente vai ver a agilidade dela no ambiente marinho, de nadar rápido, se deslocar muito rápido de um lugar para o outro. Isso é consequência da circulação fechada, porque o sangue vai e volta na célula, ele alimenta a célula constantemente, e aí ela recebe oxigênio e nutrientes a todo momento, e aí ela não para de funcionar, né? Já quem tem os outros 4 grupos não tem a circulação fechada, tem a circulação aberta. A gente fala que o sangue cai em lacunas, depois ele é reabsorvido. Isso, quando acontece essa perda de sangue, as células param de receber e não recebem constantemente o que precisa. Então, o animal fica mais lerdo. Então, por isso que a gente vê a agilidade do polvo de um lado, com um sistema fechado, e a lerdeza da lesma, do caracol, de um outro lado, porque tem um sistema cardiovascular aberto, ok? Então, essa é a diferença. Hemolinfa é um tipo de sangue que ainda não é o sangue que a gente conhece. Que o nosso sangue, o que dá cor a ele, vermelha e outras estruturas, né, que aparecem no sangue, é devido à hemoglobina. Então, ela que dá coloração vermelha. Eles não têm esse pigmento, eles têm um outro tipo de pigmento. Então, é caracterizado como um sangue também, como uma referência de levar e trazer as coisas. Porém, não é igual ao nosso, tá? A parte excretora desses animais, por onde que eles liberam as estruturas que eles não precisam mais, as referências de excretas, são os metanefrídeos. Então, é um líquido, como urina, que acaba saindo, e o metanefrídeo é como um rim primitivo, que acaba saindo por poros excretores, né? Além dos poros excretores de como se fosse uma urina, eles têm essa referência do canal peniano, né? O pênis interno, ou a representação do material genético masculino e feminino. Então, eles são, no caso, desculpa, os gastrópodes, né, que a gente está falando da lesma, do caracol, eles são hermafroditas, tá? Então, eles vão fazer um tipo de reprodução diferenciada. Quando a gente tem a representação dos aquáticos, que a gente vai falar um pouquinho dos bivalves, são aqueles que a gente lembra de conchas, né? Que tem 2 conchas, que seriam bivalves. Uma válvula, 2 válvulas, aí a gente tem 2
Duas válvulas interligadas formando um animal de concha. Então, é ostra, marisco, mexilhão, tudo fica na conchinha. Até uns a gente usa para se alimentar. As valvas, bivalves, né? As valvas, eles se reproduzem de uma forma que libera essa larva aqui. Então, essa larva fica por um momento transitória, sem concha, até ela conseguir alcançar o desenvolvimento dela adulto, e aí ela consegue fazer de forma, representar de forma a classe dela com a concha e a representação das duas válvulas, tá? Então, esse é um tipo de reprodução sexuada, a gente já vai ver também. Então, vamos ver como são as cinco classes. Aí já está na tabela da 17, que a gente está falando, tá? Então, a tabela mostra as cinco classes, que a gente vai ter que depois entendê-las como gastrópodes, que é essa primeira, os bivalves eu já até comentei alguma coisa, os cefalópodes também comentei, os poliplacófaros, a gente vai ver quem são, e os dentários, né, que é a escafópoda, tá? Que é outra classe. A gente tem que saber esses cinco nomes e vai ter que saber quem são os exemplos, né? Então, lá na tabela, na verdade, aparece uma classe, aparece a divisão do corpo, a gente não precisa saber essa parte, concha se tem ou não precisa grifar, mas não aparece em si os exemplos. Os exemplos aparecem no próprio nome da classe, embaixo. Então, a gente vai ter que entender bem essa primeira coluna, tá? Primeira coluna vocês vão ter que saber, porque ali está representado já os exemplos. Então, por exemplo, o gastrópode, embaixo lá tá falando, ó, caracol, igual tá aqui, lesma e tá búzios lá. Mas a gente tem que lembrar dos caramujos também, tá? Então, eles têm sempre essa representação, cabeça, massa visceral que tá aqui dentro, esse pé aqui, ó, que pega tudo embaixo do animal, que é um pé falso, vamos dizer assim, um falso pé, né? Não é um pé que a gente conhece. Eles podem estar na água, então, o caramujo geralmente vive mais próximo do ambiente aquático. O caracol é mais fora, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem essas duas representações. Do ciclo é água doce, tá, gente? Os bivalves aparecem na sequência para vocês no livro, tá? Ostra, marisco, mexilhão e almeijoas, né? Aqui tá vieiras, outro exemplo aqui também, tá? Então, o que que eles têm? As duas conchas são bivalves, o corpo mole está aqui dentro, eles não têm a rádula, é os únicos que não têm rádula, que é a língua denteada, mas eles são filtradores, eles filtram a água para se alimentar, tá? Então, olha lá, a cabeça é reduzida, apresenta a massa visceral e o pé. É sempre assim, cabeça, massa visceral e pé. Essa é a divisão, geralmente, de um molusco, ó, cabeça, massa visceral e pé. Alguns, no caso, os de concha, são os mais diferentes do grupo, vamos dizer assim, porque eles vivem dentro da concha, então não tem a representação oficial. Os cefalópodes, aí inclui polvo, lula e náutilus. Então, aqui tem um polvinho, né, a lula aqui para a gente representar, e já mostro como que é o náutilo. Mas ele tem cabeça, massa visceral e pé, que seriam os tentáculos. Eles têm a rádula para raspar. Ainda podem apresentar mandíbulas córneas, é um tipo primitivo de mandíbula, movimentação primitiva de mandíbula. Eles podem apresentar essa bolsinha de tinta, chamada cromatóforo, que fala na apostila de vocês, lá, que é o que eles liberam, que é aquele nanquim que eles liberam para se camuflar. Então, eles camuflam o ambiente que eles estão. E são marinhos. Podem ter concha? Podem, internamente, tá? E a circulação é fechada. Então, eles são os primeiros que aparecem com a circulação fechada. Aqui tem os exemplos que a gente não vê tão comumente, que é os náutilos, ficam como se fosse dentro dessa concha gigante, olha eles aqui, com os tentáculos, e num ambiente bem profundo do mar, por isso que a gente não sabe, não vê tantos exemplares em nenhum lugar, eu estudo mais em museu marinho, assim, para saber como é a concha e como que é o animal. E a sépia, que também tem essa característica, lembra um povo primitivo, né, um povo estranho, um povo diferenciado, é da família do povo. E esse aqui, a sépia, que deu origem ao filme dos Piratas do Caribe, a um personagem, que agora eu não vou lembrar o nome, mas o rosto dele era assim. Ele tinha um rosto assim, vocês devem lembrar. E os últimos as duas classes, que são os
placóforos, né, e os cafópodes são também bem simples, mas também vivem embaixo de uma concha, tem uma massa visceral dentro de uma concha, tem o pé, então quando sai da concha eles têm uma representação, são da água ou estão enterrados. Então tem aqui o exemplo é quítons e aqui é os dentálios, o exemplo dessa classe. Esse aqui fica enterrado na areia. Muita gente chama de corrupto e come, caça para comer. Vocês veem o cara na areia assim, fazendo aquela sucção para puxar ele para fora e ele lembra um dente, então ele é chamado de dentário, tá? Uma coisa bem importante, que eu não sei onde a apostila apontou, se não apontou, eu vou ter que fazer um adentro aí no caderno, é sobre a produção da pérola pelos bivalves. Gente, não falou. Os bivalves têm essa característica. Um tipo de ostra ou alguns tipos de ostras conseguem reagir dessa forma. Quando eles filtram a água para se alimentar, eles conseguem, às vezes, colocar para dentro da concha um grão de areia, por exemplo, né? Ou alguma bactéria, alguma coisa que incomode o bivalve, e ele começa a produzir uma substância chamada madrepérola. Essa substância, que é uma secreção, é uma coisa líquida, vai envolvendo de forma circular esse grão de areia. E assim, em média, 3 anos depois, por isso que a pérola é tão cara, acontece a formação da pérola. Então, assim, achar uma pérola em uma ostra é raro, né? Não é comum, é aquela que se defendeu. Ainda achar uma, né, uma ostra específica da espécie específica que produz, então não é tão simples. Existem criação de ostras só para a produção de pérolas, tá? Então a gente tem que lembrar o quê? Que a produção de pérolas é uma defesa. Então, por que que a pérola é formada? É um movimento de defesa do animal. Então, ele pode estar envolvendo uma partícula estranha para tentar isolar aquilo dentro do corpo dele, de uma certa forma, com uma substância que ele mesmo produz, chamada madrepérola. Com anos de envolvimento, essa formação vira uma pérola em si, tá bom? Aqui está um resumo de todas as classes que a gente está falando. Então, ó, aqui na classe cefalópode, né, tá a lula e tá o náutilo, eles são da mesma classe. Aqui os poliplacóforos, que é o quito, que é outra classe, que é as plaquinhas, né, formado por várias plaquinhas aqui, as valvas. Tem os dentálios, que é dos escafópodes, que ele tá aqui dentro, ó, o pé tá aqui, ele tem alguns tentáculos primitivos e a concha. Tem um grupo dos gastrópodes, que gastrópoda, não sei se eu falei, mas a palavra quer dizer poda, pé, gastro. Gastro é a parte gastrovascular aqui. O que quer dizer, então? O pé está nessa região, o pé está na região ventral. Então, ele tem esse pé formando toda essa movimentação dessa região ventral do corpo, por isso que é chamado gastrópode. Então, esses são esses que rastejam, vamos dizer assim, né? Então, o gastrópode só tem aqui o caracol de exemplo, e os bivalves têm aqui, como tá para vocês, almeijoas, né? Que aqui está escrito em outra língua, tá? Tem ó, um pé primitivo, um sifãozinho inalatório, e aí a gente termina a classificação dos bivalves, tá? Deixa eu voltar aqui. Bivalves não, moluscos. Bivalve tá dentro. Deixa eu finalizar a gravação.